Civilizações pré-colombianas é como são conhecidos os povos que viveram na América antes da chegada dos europeus ao continente. Muitos de seus monumentos permanecem erguidos e sua história gera muita curiosidade. A vida no continente americano antes do domínio europeu faz parte da história dos povos que hoje vivem nas Américas, inclusive nós. Conhecer essas histórias é também conhecer um pouco dos nossos antepassados. No vídeo de hoje vamos falar sobre 3 dessas importantes civilizações: Incas, Maias e Astecas. Essas civilizações foram muito importantes para o desenvolvimento do continente em diferentes regiões. Mas também houveram outras como os Aimaras, Ticunas, Nazcas e tantas outras. Daremos destaque aqui para as 3 principais. Vamos começar pelos Incas. A civilização Inca ocupava o território que hoje corresponde ao Peru, à Colômbia, ao Equador e parte de outros 3 países: Bolívia, Chile e Argentina. Das 3 civilizações pré-colombianas que serão tratadas aqui, a Inca é a de maior extensão territorial. A capital era Cusco, cidade situada nos Andes peruanos, e reuniu cerca de 8 milhões de pessoas. Os Incas teriam se estabelecido na região de Cusco por volta do ano 1000. A centralização do poder que deu origem ao Império Inca, no entanto, só aconteceu no século XV. O primeiro imperador Inca foi Pachacuti, coroado em 1438. Estima-se que o império existiu até aproximadamente 1519. Seu idioma, o Quechua, também chamado de Runa Simi, é a língua nativa mais usada na América do Sul. Hoje existem quase 12 milhões de falantes do idioma no continente, sendo uma das línguas oficiais do Peru. Eram uma sociedade teocrática e seu imperador era considerado filho de Inti, o deus Sol. O imperador, venerado como uma divindade, era conhecido como Sapa Inca ou apenas o Inca, que curiosamente significa chefe. Sob sua autoridade estavam centenas de tribos que lhe serviam através do trabalho obrigatório, pagamento de tributos e serviço militar. Sendo fortemente hierarquizada, a sociedade inca se dividia em classes sociais: o Sapa Inca e seus parentes, a nobreza, responsável direta pelos cargos administrativos do império, os sacerdotes e guerreiros, os comerciantes e camponeses e os escravos. O Império Inca era chamado de Tahuantinsuyo, Império das 4 Direções, e era organizado em 4 grandes províncias: Chinchasuyu ao norte, Antisuyu ao leste, Contisuyu ao oeste e Colassuyu ao sul. A agricultura era a base da economia inca, e as terras eram distribuídas conforme o tamanho da família. Nos campos eram produzidos os alimentos básicos consumidos pelo povo, como o milho e a batata, base da sua alimentação, além de outros como o quinoa e a pimenta. O comércio era realizado nas principais cidades mediante feiras periódicas, onde havia também a troca de mercadorias. Além dos trabalhos diários, uma vez por ano, todo trabalhador deveria dedicar seu tempo a um trabalho para o imperador. Esse costume era conhecido como mita. A religião dos incas era politeísta, adoravam a vários deuses e acreditava que o universo estava organizado em 3 mundos: Hanan Pacha, mundo de cima, Kai Pacha, mundo do meio, e Uku Pacha, mundo subterrâneo. A divindade suprema era Viracocha, mas o deus mais importante era Inti, o deus do sol. Outros deuses importantes eram Liapa, deus da chuva, e Mamaquilha, deusa da lua. Existiam os sacerdotes e sacerdotisas que dedicavam suas vidas à adoração dos deuses. A organização social também incluía os curandeiros que realizavam sacrifícios aos deuses. As Aklas são o grupo de sacerdotisas mais conhecidas, mulheres escolhidas pela beleza e que viviam em voto de castidade. A comunicação entre os mundos era feita através de elementos da natureza, como a chuva, e de animais, como o condor. Os incas também realizavam cerimônias grandiosas a cada mudança de estação, o que incluíam procissões, músicas e sacrifícios. A arquitetura também era algo importante para o Império Inca. Os construtores se preocupavam com técnicas precisas e detalhadas. O corte de pedras grandes usadas nas edificações era feito com base em cálculos. Entre as construções incas estão aquedutos, palácios, fortes e templos.
Uma das características da arquitetura inca é o uso de formas retangulares. Também desenvolveram a policromia, possibilitando o uso de diversas cores em objetos cerâmicos para ocasiões específicas, como rituais religiosos ou fúnebres. As construções dos agricultores eram feitas com uma mistura de barro e palha. Os nobres e funcionários de alto escalão possuíam residências de pedra. Curiosamente, os incas não faziam uso da roda, do ferro ou de tração animal, e também não tinham um sistema de escrita. Nada disso, porém, impediu o seu desenvolvimento. A queda do império tem início quando o então imperador Huayna Capac morre subitamente de varíola, sem deixar uma linha de sucessão definida. Seus 2 filhos, Huáscar e Atahualpa, iniciam uma guerra interna para saber qual dos dois assumiria o trono deixado pelo pai. Essa batalha enfraqueceu o império após 5 anos de luta. Os espanhóis, que já haviam chegado ao continente, viram a oportunidade perfeita. Com o império enfraquecido, em 1533 conseguiram capturar e matar o imperador Atahualpa. Historiadores consideram este o marco da conquista dos incas pelos espanhóis. Já os maias não eram um único povo, mas sim povos, várias etnias com a mesma origem linguística e cultural. A civilização maia nasceu onde hoje é a região do México e chegou a ocupar a região da Península de Yucatán, parte de Honduras, Guatemala e Belize. Não se organizaram em um império, sendo uma sociedade constituída de cidades-estados, com vários centros urbanos importantes. Calcula-se que sua população tenha chegado a 1,5 milhões de pessoas. O idioma oficial dos maias é o Yucatán. No entanto, eles também falavam diferentes dialetos. O Yucatán ainda é falado por 6 a 7 milhões de descendentes espalhados pela América. Além da língua falada, os maias também desenvolveram um sistema de escrita baseado em hieróglifos, assim como os egípcios. Sua capital era a cidade de Chichén Itzá, no México. Das civilizações pré-colombianas, foi a que existiu por mais tempo como um estado estruturado. Sua existência compreende o período entre o século 6 a.C. e 10 depois de Cristo. Apesar de não ser um império, a sociedade maia era hierarquizada e seus governantes ocupavam o topo da pirâmide social. Dividiam-se basicamente em 3 principais núcleos: a nobreza, composta pelos governantes que tinham funções políticas e religiosas, já que deveriam estar presentes nas festas e sacrifícios aos deuses; os cobradores de impostos e sacerdotes, responsáveis pela realização das cerimônias; os camponeses, responsáveis pela agricultura; e os artesãos, responsáveis por transformar a matéria-prima em objetos úteis. Na agricultura, os maias cultivavam principalmente o milho, sendo a base de sua alimentação. Além dele, também cultivavam mandioca, algodão e girassol. Além da agricultura, havia a criação de aves como peru e patos. Por causa da agricultura, os maias desenvolveram um sofisticado calendário circular. Esse calendário permitia marcar o tempo e não perder o momento adequado do plantio e da colheita de suas produções. Os maias também eram politeístas e realizavam festividades e sacrifícios para as divindades. Seus templos foram construídos em forma de pirâmides que até hoje podem ser visitadas. A divindade maia mais importante é Itzamna, Deus Criador, Senhor do Fogo e do Coração. Assim como os incas, os maias não conheciam a roda, então não faziam uso dela em suas construções. Eram os camponeses que construíam os templos, palácios, pirâmides e estradas. O maior símbolo da arquitetura maia são as pirâmides escalonadas. Quando os espanhóis chegaram à América, os maias já não existiam como uma sociedade organizada. Por volta de 800 d.C., várias de suas mais importantes cidades-estados foram gradativamente abandonadas. Não há um motivo claro para isso. Entre as suposições estão o aumento populacional, a falta de alimentos e as guerras. Agora falemos um pouco sobre os astecas. Com o desenvolvimento entre 1325 e 1519, a civilização asteca se estendeu do centro do México até a Guatemala. Sua população chegou a cerca de 15 milhões de pessoas durante o século XVI. A capital da sociedade asteca era Tenochtitlán,
onde após a dominação europeia foi erguida a Cidade do México. O idioma era o náhuatl, ainda falado em algumas regiões do México. Para os astecas, o imperador era considerado filho ou encarnação de uma divindade e sua função era intermediar a relação entre deuses e homens. Politeístas, os astecas acreditavam em vários deuses, assim como os incas e os maias. Seus templos tinham o formato de pirâmides. Eles acreditavam que deixavam as divindades contentes ao fazer sacrifícios, garantindo assim que o sol sempre voltasse a nascer. O exército exercia a função de vigiar e punir as tribos organizadas em unidades familiares ligadas consanguineamente, que se rebelassem contra o poder do imperador. Os camponeses eram a população mais numerosa, mas também havia um grande número de artesãos. Ambos constituíam a base social asteca. Os principais alvos de cultivo dos camponeses eram milho, abóbora, feijão, tomate e cacau. O cultivo era feito em pequenas ilhas artificiais ao redor da capital, conhecidas como chinampas. Também domesticavam animais como o peru. Os artesãos eram responsáveis por criar roupas e utensílios, também trabalhavam a cerâmica, criando estruturas geométricas. Para as coroas que seriam usadas pelo imperador nas cerimônias religiosas, usavam plumas das aves como ornamento. Entre 1519 e 1521 ocorreu a invasão espanhola, inicialmente amigável, que logo se tornou uma pequena batalha. A cidade de Tenochtitlan foi cercada em 1521 e o então imperador Cuauhtémoc, feito prisioneiro. Com isso, não demorou muito para que os espanhóis conquistassem o restante do Império Azteca. Na região, os espanhóis criaram o vice-reino da Nova Espanha. A colonização espanhola na América ocorreu principalmente por meio de ações violentas. Os primeiros impactos da colonização vieram justamente com o genocídio de milhares de seres humanos. Sobre a aparente facilidade que os espanhóis tiveram de subjugar os povos originários, estudiosos atribuem principalmente a dois fatos: diferença das armas de cada um e questões biológicas. Os espanhóis vieram trazendo uma série de doenças que ainda não existiam na América. Sem a devida imunidade e resistência, as civilizações pré-colombianas acabaram se enfraquecendo e morrendo. Com a colonização, houve uma intensa exploração do solo e a chegada de povos escravizados para trabalhar nas novas colônias. Esses países também tiveram um desenvolvimento desigual, quando comparados a outros países, convencionando-se assim chamá-los de países subdesenvolvidos. Quando o assunto é contribuição significativa para o avanço da humanidade, podemos citar inúmeras contribuições dessas civilizações pré-colombianas. Os maias, sendo excelentes astrônomos, criaram um calendário onde podiam consultar as datas de eclipses e as estações do ano. Esse trabalho foi importantíssimo para a realização da atividade agrícola. As três civilizações pré-colombianas aqui apresentadas também desenvolveram técnicas de irrigação e aproveitamento do solo para a agricultura. O povo maia possuía ainda um avançado sistema de captação e distribuição da água da chuva. E foram além, segundo um artigo publicado na revista Scientific Reports, os maias inventaram o primeiro sistema de filtração de água do hemisfério ocidental. Ainda na agricultura, a plantação de cacau dos astecas foi fundamental para a economia local e possibilitou que o mundo conhecesse o chocolate. Maias e astecas também dominaram a extração da borracha, produzindo sandálias, faixas de borrachas e bolas a partir do látex. Na arquitetura, as três civilizações pré-colombianas construíram templos, pirâmides, palácios e uma avançada rede de estradas e meio de comunicação. Tudo sem a utilização da roda e com pouco uso do metal. Na tecelagem, os incas criaram um sistema extremamente desenvolvido, cuja técnica é usada até hoje pela população peruana. A construção de pontes com fibra têxtil dos incas é uma das obras mais impressionantes de engenharia do período. Tal tecnologia serviu de inspiração para a construção das pontes na atualidade. Os avanços desses povos também podem ser vistos na área da saúde. Os médicos astecas já conseguiam tratar fraturas e fazer obturações em dentes. Não é difícil perceber o importante papel que essas civilizações tiveram para o desenvolvimento da América.
foram inúmeras as contribuições desses povos para fazer do continente o que ele é hoje.